Glória a Deus, que alegria, mais um podcast Semadec, conversando sobre missões, seu encontro marcado de todo sábado, né? Aqui pelas redes sociais da Semadec. E hoje, um momento muito especial, estou aqui ao lado para nós conversarmos sobre missões, ao lado do nosso pastor Walter, nosso secretário executivo de missões, também o presidente do nosso conselho, pastor De Paulo Ribeiro. São duas figuras muito importantes para a obra missionária no estado do Ceará. E quero destacar também a presença aqui do meu amigão, Marcos Soares, o homem da África, né? O homem do Guiné-Bissau. E hoje nós vamos conversar um pouco com o pastor Walter, ouviremos aqui uma deixa do pastor De Paulo, também ouviremos o Marcos. O pastor De Paulo, o pastor Walter esteve viajando aqui na América do Sul, viajou a 2 países, visitou alguns dos nossos missionários, e nós vamos ouvir, né, saber como foi essa visita, o que é que ele tem de novo. A gente sabe que quando vai ao campo missionário, vê muitas coisas boas que edificam a nossa fé. Digo por experiência própria, todas as vezes que eu vou ao campo missionário, vejo muitas coisas maravilhosas que deve ser anunciada para a igreja. E hoje nós vamos conversar um pouco com o pastor Walter. Pastor Walter, a sua viagem missionária começou pelo Uruguai, foi isso mesmo? Tudo bem, meu amigo Jaime? Paz do Senhor para todos, um bom dia. Cumprimentar aqui aqueles que amam a obra missionária, nossos secretários de missões, promotores de missões pelo Estado, as equipes missionárias que estão em nossas igrejas, e dizer que nós fomos ao Uruguai e à Argentina. A gente tem essa viagem no Uruguai já cada 2 anos, 3 anos, também ali na Argentina, para visitar os nossos missionários, ver como é que eles estão, ver o crescimento do trabalho. A gente diz que é uma viagem pastoral e missionária, porque o missionário também precisa ser acompanhado, né, bem de perto. E nós louvamos a Deus, pastor Jaime, porque, mais uma vez, estando ali no Uruguai, o Uruguai é um país dificílimo para a evangelização, todos já sabem, ou quase todos, que é um país onde há mais de 40% da população se declara não religiosa, onde há também assim um ocultismo, um espiritismo muito forte. De fato, o Uruguai está aí como o maior desafio da América do Sul para a evangelização. Mas graças a Deus, mais uma vez, pastor Jair, nós podemos ver ali o crescimento da igreja. A igreja que foi plantada no Uruguai, em Salto, que nós visitamos, a igreja também em Belém, no Uruguai, ela está crescendo. Essa igreja já está fundamentada e agora é um processo de crescimento, graças a Deus. Cumprindo aquilo que Jesus disse em Mateus 16 e 18, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. De tal forma que nós ficamos muito satisfeitos por tudo que nós vimos. Estivemos com o pastor Mandu e sua família, ali na cidade de Salto, e com o missionário Álvaro, que é um uruguaio, que está pastoreando Belém, cuidando ali. Depois que a Semadec ficou ali por um período ali de uns superior a 10 anos, hoje o trabalho está já na mão de um uruguaio. Tem ali a casa pastoral, tem ali o templo e os crentes. De tal maneira que a gente pode dizer que ficamos satisfeitos, porque a gente sabe que o crescimento da obra missionária sinaliza para pessoas que Jesus está alcançando, que estão sendo alcançadas pelo Evangelho. E no Uruguai é muito interessante que nós tínhamos muita dificuldade de adquirir uma propriedade, que já era necessária. Porque a gente já tinha os crentes, aluguéis muito caros, procurando de todo jeito, pastor. Mas foi na pandemia que Jesus abriu a porta. Glória a Deus. E eu queria aqui louvar a Deus pela vida do pastor Mandu e sua família, porque encontramos ali, mais uma vez, um tempo já praticamente concluído. A casa pastoral já está também concluída, e o templo praticamente concluído e cheio de crente, né? O que é mais importante, né? Tivemos uma reunião com a igreja e uma reunião também com os obreiros. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Walter, que bom conciliar essas duas frases aí que o senhor usou, né? Primeiro que o senhor disse que o Uruguai hoje constitui o maior desafio missionário da América do Sul, e o senhor citou aí 2 fatores, né? A questão do ateísmo e a questão do misticismo, né? Dessas religiões que têm escravizado tantas pessoas. E conciliar com os resultados, construção do templo, reformas e principalmente pessoas, né? Principalmente pessoas. Muito feliz. Essa é a prova de que o nosso Deus é poderoso
E outra coisa que eu quero frisar também no que o senhor falou, é que o senhor fica falando, eu fico escutando, viu? Anotando aqui na memória, né? É o crescimento em plena pandemia, né? Ou seja, os tempos difíceis não vão parar a igreja. Glória a Deus por isso. Pastor Walter do Uruguai, o senhor visitou, e de lá foi para a Argentina, né? Só que para falar de Argentina, antes do senhor começar, eu quero ver aqui o pastor de Paulo. Deixa eu avisar só uma, antes do pastor de Paulo Pois falar não. da Argentina, é bom os irmãos entenderem que a realidade de lá é um pouco diferente daqui. Porque ali no Uruguai, você chega a 6 abaixo de zero. E também no calor, o calor é muito intenso, passa de 50. Por isso que a gente fala de tempo, porque o povo precisa de um tempo para congregar, para poder cultuar. Porque um tempo do frio, não é como nós aqui, que aqui a gente faz culto ao ar livre, com toda a liberdade, na casa dos irmãos. Então, às vezes as pessoas não entendem porque que em alguns lugares no campo missionário, quando a gente chega, começa ali a ganhar as primeiras pessoas, tem aquela grande empenho em ter um lugar para eles se reunir. É porque fica realmente impossível reunir ao ar livre, às vezes pelas leis, no caso aqui do Uruguai, pelo clima. Então, por isso a importância do tempo, da construção do templo, e que mais uma vez eu quero frisar, foi um milagre de Deus, foi no tempo da pandemia. Nós aqui ainda estamos pagando, não é, o empréstimo que fizemos para adquirir essa propriedade, mas hoje nós olhando para o valor da propriedade, hoje já com a casa pastoral, já com o templo. E lembrando que em Salto nós temos outro templo no bairro de Dom Atílio, onde vive ali uma comunidade muito pobre, que também essa igreja também está funcionando, está uma bênção, como se fosse ali uma congregação. Então, nós louvamos a Deus, porque nessa pandemia, no tempo mais difícil, o Senhor fez esse grande milagre. E como é bom a gente chegar na igreja e ver os obreiros, o crescimento, as coisas, e tudo faz parte, né? É isso mesmo. Parte. Então, frisar essa questão sobre o Uruguai. Muito bem. Pastor de Paulo, eu acho que a gente, posteriormente, devemos marcar um podcast só para o senhor falar da sua experiência na Argentina, viu? Na verdade, dá para fazer uma série de mensagens, uma série de podcasts, né? De conversa com o pastor de Paulo, tanta experiência esse homem tem para contar. Mas hoje a gente vai falar mesmo sobre a sua visita, né? Eu quero só que o pastor de Paulo dê aí uma pequena deixa sobre o trabalho na Argentina. Com o senhor, pastor de Paulo. Bom dia ou boa tarde a todos os irmãos que nos ouvem. É um prazer enorme estar aqui. Pastor Walter, Jaime, Marquinhos. Bom, são duas épocas completamente diferentes. Década de 80, a Argentina não era um país, não era, vamos por assim, uma força missionária. Era um campo missionário. Era tão missionário o campo que você não via quase muitas igrejas na Argentina. Tinha, mas eram igrejas pequenas. Tanto que para onde eu fui só tinha uma igreja quando eu fui, uma igreja da União das Assembleias de Deus. Então era uma época completamente diferente, onde não se podia pregar o evangelho nas praças, não podia pregar o evangelho nas ruas, não se podia pregar o evangelho dependendo. Eu me lembro que eu levei uma, como é que chama, aquele que a gente colocava em cima das igrejas, um alto-falante, radiadora. Eu me lembro que eu levei um radiador que tinha 4 bocas para lá. E nós evangelizamos muito com essa radiadora. E eu fui denunciado, eu fui para a polícia. Porque eu coloquei ela em cima da igreja, e na hora do culto, depois zumbi aqui, longe. Aí eu fui denunciado, eu fui na polícia, que eu não podia usar aqueles meios lá. Então era um momento muito difícil. Só que eu digo assim, olha, eu digo não com orgulho, pastor Jairo. O missionário, para fazer o que eu fiz na Argentina em 8 anos, ele tem que comer muito feijão, entendeu? Porque, veja bem, em 8 anos, vamos pôr os primeiros 4, depois 4. Quando acabou o quarto ano, eu vim para cá para estabelecer a Secretaria de Missões e etc. Tal, né? Eu voltei e fiquei mais 4 anos em missões. Bom, nesses 8 anos que eu fiquei, eu fiz uma igreja que o pastor Walter viu, só não terminei porque eu teve que sair. Fiz uma casa pastoral de madeira, porque é uma coisa comum. Havia feito uma igreja de madeira, aí depois ao lado fiz a casa pastoral, comprei o terreno, paguei o terreno, levei não sei quantos anos para pagar.
paguei. Quando eu deixei a igreja e entreguei para os nacionais, ela tinha 120 membros. Em que ano, pastor? De 82 a 90. Então não fez, ninguém ainda. Isso que eu fiz. Não tem Jailton, não tem ninguém que fez. Então, é por isso que eu glorifico o nome de Jesus na minha vida e eu tenho algumas ideias porque eu fiz isso. Né? Deus me ajudou a fazer isso. E outra coisa, abri uma igreja em São Pedro, a 180 quilômetros de Porto Rico. Abri uma igreja em Porto Iguaçu, a 173 quilômetros. Construí. Abriu uma igreja em Caraguataí, onde está o Helder, mas o Helder está no quilômetro 8, eu creio. Eu abri no quilômetro 5. Ou seja, eu abri, além de Porto Rico, eu abri mais 4 igrejas. Tem que comer muito feijão. Não é verdade, pastor Walter? Eu digo isso, o senhor sabe, com orgulho nenhum. E começou do zero. Né? Do zero. E outra coisa, pastor Walter, hoje os missionários, louvemos aqui a Deus e a Semadec. E quando eu falo isso, eu fico completamente emocionado, entendeu? O que a Semadec tem feito, rapaz? Na minha época não tinha Semadec não, eu estava fundando a Semadec, não tinha não. Eu me lembro quando eu gritava para o Zé Alberto, ele dizia, você vai ter que vir aqui. Aí eu vinha, ele pagava o avião, eu vinha e ficava um mês aqui, andando, eu quase morria, entendeu? Era meio assim, eu e eu. Hoje não, hoje tem pastor Walter, tem esse trabalho tremendo que ele faz, que eu pensava assim, ó, já disse para ele, digo para todo mundo, eu pensei que nós nunca íamos ter um secretário de missões igual ao José Alberto, eu pensava, porque eu conheci ele do zero, quando Deus me mostrou que tinha que ser ele, e o pastor Walter, o pastor Basto me perguntou, e quem é, hein? Eu digo, pastor Basto é o pastor José Alberto Paiva, ele era presbítero. O apóstolo Basto disse assim, pode ser. Já conhecia ele, pode ser. Eu estava orando já, o senhor me mostrou. O Zé Alberto. Eu não conhecia ele. Aí ele começou a me seguir, entendeu? Aí eu já sabia que Deus tinha alguma coisa com ele, entendeu? Que era ele Deus. Pronto, então então hoje, louvado seja Deus, que a Argentina vive um avivamento. Você visita a Argentina, 6 mil membros de igrejas, 10 igrejas, tal. Pronto. Então isso é muito bonito ver. O crescimento das igrejas com nossos pastores e lar missionários com tanto pouco tempo. É isso mesmo. Pastor Paulo, só uma pergunta. As igrejas são mais fortes para a região de Buenos Aires? São, muito mais fortes. Porque Buenos Aires tem a capital, né? E tem a província. Então a província abarca várias cidadezinhas pequenas. E quando o movimento estourou lá em Buenos Aires. Então o crescimento foi tremendo ali. Aí veio vindo por fora para Córdoba, Rosário, viu? Quando chegou ali no norte, ainda precisa chegar mais, entendeu, pessoal? Porque é longe, né? É como o Brasil. Mas hoje você vai em Porto Rico e fica impressionado tantas igrejas que tem ali. No meu tempo só tinha 2, o pastor Saylor e eu quando entrei. Hoje não, rapaz. Pois é, mas assim, pastor Paulo, eu achei poucas igrejas, por exemplo, em Livres. Porque é uma cidade que faz fronteira com o Uruguaiana. Que é só você atravessar a ponte. Com toda essa força do Evangelho no Brasil, então você chega em Livres, não sabe que é uma igreja assim grande. Pastor Walter, sabe como é que eu respondo isso daí? A influência do Brasil na América do Sul é uma influência, não é uma, vamos por assim, não é uma influência da nação, é uma influência de povo. Porque o Brasil fala português. Por que a Argentina influenciou tanto o Uruguai? Por quê? Por causa do idioma, fala espanhol. Entendeu? Eu visitei o Uruguai, fiquei um dia andando em Montevidéu, não vi uma igreja quando eu fui. Nenhuma igreja eu vi. Isso cortava o coração. Eu passei em Colônia e fui indo, nada. Você veio hoje, veja, só a Semadec, quantas igrejas não tem lá no Uruguai. Uruguai não tinha igreja, o povo não aceitava, entendeu? E pior, brasileira.
Hoje não, tem Argentina. Argentina para o Uruguai é um país importante. É o grande, é o pequeno que gosta do grande, entendeu? Né? E ele se parece muito, a língua, o sotaque, entendeu? Que eles chamam de o guacho, que é o nosso gaúcho, eles são muito parecidos ali, sabe? Uma pergunta, pastor. Uma coisa que eu estudei na Argentina também, que é a idolatria. Que eu vi santo lá como se fosse parecesse aqui. Um tal de gaúcho, não sei o que, gaúcho, que era um ladrão lá e virou um santo. Tem um altar na frente das casas ali, em Correntes, naquela região, em Mercedes. Tem altar na frente das casas que nem no Cariri eu vi tanto altar. O argentino, ele é muito idólatra. Muito católico. Igual o Brasil, a igreja católica é a igreja argentina. A igreja argentina. Então isso é muito forte, a idolatria. Tem porque de qualquer coisa, pastor Walter, eles fazem uma idolatria. A Argentina é muito forte nesse sentido. Aí ele teve uma ajuda do Brasil, levando o espiritismo, o baixo espiritismo para dentro. Aí bagaçou tudo mesmo. Agora você andava no Uruguai, você via centro espírita para o outro lado. Mas igreja evangélica, na primeira vez que eu visitei o Uruguai, eu não vi. Eu não vi. Eu também andei muito no Montevidéu. Se você já não for com o endereço na mão, você não vê uma igreja. Pronto. Aí você vê o poder social católico do povo. Qual foi a grande influência do Uruguai? O avivamento na Argentina. O povo ia para a Argentina. Não é que a Argentina vinha para o Uruguai. O povo ia para a Argentina para assistir o que Deus estava fazendo lá. E Deus trabalhou muito com libertação. Na época da Anacondia, é impressionante as cruzadas que a Anacondia fez. Eu morei num bairro da Grande Buenos Aires chamado San Justo. Tem uma igreja grande lá hoje. Esse bairro, San Justo, o pastor Carlos Anacondia fez uma cruzada de 2 meses. Ele tinha uma tenda gigante e tinha uma tenda menor. A tenda gigante era para o povão. Havia tanto poder nesse homem, pastor Walter, que ele era um homem simples, a mensagenzinha bem curtinha. Mas quando esse homem levantava a mão, o que era de endemoniado? Os caras vinham no ondo, pastor, eu vi, mas cansei de ver. Os caras vinham no ondo, caíam dentro do ondo, onde tem que pegar e levar até lá. E os caras eram tirados de dentro do ondo, endemoniados. Pessoas que ficavam em casas mais distantes ou em departamentos, caiu lá dentro. Isso na década de 80. Na década de 80. E Buenos Aires foi sacudida por esse homem, Carlos Anacondia. Muito bem. Não, foi uma coisa assim fascinante. Então, glória a Deus, e a esse homem que Deus usou. Um homem simples, viu? Um diácono, né? Um diácono. Diácono Carlos Anacondia. Carlos Anacondia. Inclusive foi matéria aqui no Brasil, Mensageiro da Paz, saiu no jornal, as cruzadas dele. O Brasil, claro, obviamente de lá, o Brasil, eu digo o seguinte, o Brasil passa por um avivamento. A gente aqui não percebe, né? Mas a Argentina não tinha ninguém, rapaz. Você fazia culto, ninguém aceitava Jesus, rapaz. Era o céu fechado. Mas Deus usou Anacondia para bagaçar tudo, e bagaçou tudo. E hoje está aí o país com igrejas enormes, por todo lado. Você entra dentro de Buenos Aires, é impressionante. As igrejas grandes, né? No país. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, volta a escutar o pastor de Paula falando, dá-se uma sede, né? De quero mais. Lá no começo, quando ele começou a falar, ele disse sobre o trabalho na Argentina, que logo prosperou, que se multiplicou muito. Aí ele soltou uma deixa, né? Dizendo assim, eu sei o porquê. E aí ficou aquela curiosidade, meu Deus, quais foram os métodos que eles usaram. De repente deveremos marcar um outro podcast só para ele falar essas dicas, né, que todo missionário precisa saber. Também. Só um pouquinho, rapidinho. O pastor Ceile, não sei se o pastor Walter conheceu, o senhor da Igreja da União, muito amigo meu, alemão, descendente de alemão, os 2 missionários que estão lá, né, via Vesmana do Abicemadec, estão lá com essa igreja, a maior igreja do país. União das Assembleias de Deus. A sueca, ela não é tão grande, viu? Que foi a que eu fui, né?
Ele perguntou uma vez para mim, quando eu cheguei lá, ele já fazia 4 anos que ele estava lá. Ele já tinha uma igreja ajudada pelos americanos, já tinha gente lá dentro. Aí no 4º ano eu construí a igreja de madeira, a casa pastoral. Aí ele veio lá em casa. Disse para ele, Paulo, é um mistério, rapaz, que você, com pouco tempo, você conseguiu levantar uma igreja. Qual é o mistério? Aí eu disse para ele, o mistério. Depois a gente fala. Tá bom. Vamos marcar um podcast com o pastor de Paulo, só para ele falar para a gente essas coisas que fazem diferença. Certamente os missionários que estão acompanhando os nossos podcasts estão ansiosos para escutar isso. Também destacar o fator histórico, né, que foi citado na fala do pastor de Paulo, como as grandes cruzadas da década de 80. Você que é vocacionado, você que está despertando agora para a obra missionária, você deve estudar acerca disso, o que foram as grandes cruzadas, não apenas no Brasil, na Argentina, mas no mundo inteiro, né? Depois do avivamento da Rua Azusa, os dons de cura, a manifestação, o que os milagres contribuíram para o avanço da obra missionária, e ficou também uma biografia aí do diácono Carlos Anacondia. Faz essa pesquisa e aí, ele tá está bom? por aí ainda. Se o Walter quiser trazer ele aqui, a gente dá um jeito, ele vem. Oh, glória a Ele Deus. já está um senhor, né, Walter? Glória a Deus. Pastor Walter, na Argentina, nós temos quantos missionários? Fala do trabalho da Semadec na Argentina, como foi sua visita especificamente a eles. O que foi que o senhor viu de bom lá que quer compartilhar conosco? Pois é, nossa viagem na Argentina, ela começou lá pelo missionário Lindenberg, que está em Bela Vista, uma boa cidade, e ele está ali plantando uma igreja, porque ele ficou muito tempo em Livres, ajudando o Rodrigues, e eu fiquei muito satisfeito porque eu já vi uma igreja com mais de 50 adultos, tivemos ali um culto abençoado, o templo alugado, mas a moradia dele lá, eu estive lá numa casinha colada na igreja, uma casa simples, mas uma casa boa, que dá para ver, mas muito simples. E tivemos ali, vendo, né, ele, a dedicação da esposa, tem 2 filhos, uma menina de 14, acho que a outra tem uns 6, 7 anos. E louvamos a Deus por isso, porque a gente vê a necessidade das pessoas, né? O evangelho chega e as pessoas começam a se chegar e Deus começa a mudar, os irmãos bem animados, e ele também. Visitamos ali a cidade, a gente viu que ali tem muita gente para ganhar para Jesus. E lá nós fomos até Correntes, onde está o missionário Jean, que é uma cidade grande, uma cidade de 1 milhão de habitantes. O Jean tem 3 meses só lá, então ele ainda estava nas casas, trabalhando nas casas, né? Fazendo reunião nas casas, mas tivemos uma favela lá, na cidade, um local muito pobre, onde já tem umas 2 famílias que aceitaram Jesus, estão lá com ele está lá dando assistência. E depois fomos para um lugar ainda mais um pouco melhor da cidade, onde reunimos com umas 8 a 10 pessoas, são 2 famílias também. Inclusive orando pela reconciliação do marido e da mulher. Veja o que é o Evangelho. Quando o Jean chegou lá, eles estavam tudo envolvidos com droga. O pai, a mãe, os filhos e o casal separado. Mas aí, com a chegada do Jean, as primeiras reuniões com eles se reconciliaram, deixaram as drogas, já tem aí quase 2 meses que estão sendo acompanhados lá pelo Jean. E aí, no dia que eu fui, nós fizemos a reconciliação do casal, oramos por Glória eles. a Deus. A família foi restaurada, porque o Evangelho é isso, né? O Evangelho chega e restaura. E nesse ambiente de muita idolatria, eu observei altar na frente das casas, eu fiquei muito admirado. Eu não vejo nem aqui, né? Numa cidade grande, aquela quantidade de idolatria, mas o Senhor libertando. Agora, o desafio para o missionário Jean e a família, que nós pedimos oração a todos, né, pedimos oração aos nossos promotores, os intercessores da obra missionária, as equipes missionárias nas igrejas, é para que a gente consiga recurso e ele consiga também um local lá para alugar, porque já tem aí umas 5 famílias, a gente precisa então de um local para alugar, para iniciar ali a igreja. E a gente voltou então para Livres. Eu estava até contando ontem com o irmão, lá no Beberibe, que praticamente nós ficamos o tempo todo na estrada, chegava já na hora das reuniões, não tivemos quase tempo, porque às vezes as pessoas pensam que você faz uma viagem turística, mas de fato não é turística, né? De muito trabalho. E aí a gente já voltou, porque a gente termina lá o trabalho no Jean, de manhãzinha já volta 500 e tantos quilômetros para Livres. Aí tivemos à noite, chegamos em Livres já de tardezinha, fomos visitar o templo,
que o missionário Rodrigo está construindo, já está com os pés em cima para colocar o telhado. De lá fomos para a casa do Rodrigo, que já é uma casa construída por ele, né? Saiu do aluguel, graças a Deus. E aí fomos para um culto abençoado lá com os irmãos de livre. E de manhã fizemos uma reunião com os obreiros, muito boa reunião. Como tinha feito também no Uruguai, uma reunião só com os obreiros, fizemos lá. Terminamos umas 11 horas, foi uma reunião muito boa. Vimos ali uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja abençoada. Também vimos que a missionária está bem, sua família está bem, estão ali trabalhando. E aí iniciamos a saga do retorno, viu, pastor Paulo? Porque terminamos a reunião na igreja 11 horas, almoçamos, atravessamos a fronteira, pegamos o ônibus 1h da tarde em Uruguaiana, chegamos em Porto Alegre 1h da manhã. O avião só saía às 5 da manhã. Eita. Pegamos o avião, tirou para Brasília, de Brasília para Teresina, chegamos em Fortaleza 1h da manhã, 24 horas depois. Aí chegando, vim direto para cá, porque tinha as coisas para fazer aqui, não fui nem para casa, cheguei em casa às 7 da noite. Mas quero dizer que foi uma viagem muito boa, o missionário Ednardo foi conosco, nos acompanhou. E o que é bom é nós ter visto isso aí, pastor. Missionários satisfeitos, né, trabalhando, o Senhor salvando, dando crescimento, e a gente entende que tudo que a gente faz ainda é pouco pela obra missionária. Porque nós temos ali na casa de missionário, vou dizer aqui, a gente vê que mora muito simples, a porta do banheiro um lençol, a porta do quarto um lençol, pessoas que moram ainda de maneira muito simples, para poder estar ali servindo a Deus, plantando. Claro, a gente procura dar assistência. Algumas pessoas até às vezes fazem perguntas mal intencionadas. Algumas pessoas, infelizmente, ainda existe isso na nossa convenção. Mas aqui na Semadec a gente procura, de certo modo, otimizar cada recurso para que chegue no missionário, mas ainda não é suficiente. Mas, pastor Walter, isso é natural. Quando eu fui, que a gente alugou uma casa em Porto Rico, a casa não tinha banheiro, tinha uma latrina. Então, para mim não é um problema, mas para a UDA, a esposa, um problema sério. Uma mulher de classe média, casa com missionário. Eu faço não, ela nunca me disse nada sobre isso. Quando compramos o terreno e construímos a casa de madeira, não tínhamos banheiro. Não tinha, mas saímos do aluguel. E assim mesmo, depois Deus foi abençoando e fizemos 2 banheiros, um para a casa e outro para a igreja. Assim é a vida. E é assim que se planta igreja. É assim que se planta igreja. Porque quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, sofre comigo as aflições. Pronto, é uma coisa normal. Só que a gente tem que entender o missionário e o missionário. Eu sempre digo, tem o missionário e tem o auxiliar de missionário. Cuidado para não enviarmos auxiliar de missionário no lugar de missionário. Vamos ter problema. Lugar, né? Então vamos ter problema. Entendeu? Não, eu penso assim, viu, pastor Paulo? Eu fico muito satisfeito quando a gente, todo missionário que trabalha em qualquer projeto é louvável, até porque a gente sabe que em alguns contextos, plantação de igreja não é uma coisa fácil, não é uma coisa que se faça imediatamente, com tem que certeza. se trabalhar muito por fora, né? Tem. E não tem plantação de igreja como nós aqui. Embora a gente saiba, por exemplo, eu vejo o missionário Lindori falando que atualmente ele trabalha fortalecendo plantadores de igreja naquela área de maior perseguição no Oriente Médio. Então é possível plantar igreja em qualquer lugar. Agora, cada lugar sua estratégia. Com certeza. Mas a gente sabe que tem aquele que é plantador de igreja. E eu me alegro muito com o plantador de igreja, porque do meu ponto de vista é a maneira de fazer missões. De ser a concretização da igreja, mas sim fundamental e crescer. Com certeza. É isso aí. Qualquer lugar. É isso mesmo. Meus irmãos, o pastor Walter está falando aqui da alegria de ter visitado os missionários no campo, né? Alegria de ter ido no Uruguai, alegria de ter ido na Argentina. Para nós, há uma alegria em escutar. Para quem está nos acompanhando, há uma alegria em todas essas notícias. Mas eu também quero frisar a alegria do missionário que recebe a visita, né? É por isso que nós convidamos, inclusive, o missionário Marcos Soares para compartilhar conosco, se porventura há mesmo essa alegria. O que significa para o missionário que está no campo, Marquinhos, a visita pastoral? Pai do Senhor, meus amados irmãos que estão aí juntamente conosco, pastor Valdo, pastor Jaime, pastor de Paulo, a visita da equipe de missões e dos pastores que estão na frente
eu vejo como assim, algo de muita importância para o missionário que está no campo. Porque o missionário que chega no campo, ele passa por vários choques. E tem um sentimento chamado saudade. Quando você chega, os primeiros dias, você sente saudade do povo que você deixou. Aí você começa a aprender uma nova língua. Aí você começa a se envolver com os trabalhos e com o povo. Até você aprender a língua, leva um tempo. Aí quando você começa a aprender a língua, aí você começa a sentir saudade da sua língua. Porque você está ouvindo mais a língua do país em que você está, a língua estrangeira, do que a sua. Aí, depois de um ano, os primeiros 6 meses, o missionário está tudo ali, depois de um ano ele começa a sentir falta do povo dele, da cultura dele. Aí quando ele recebe uma visita de uma equipe, ou mesmo de um pastor, de 2 pessoas, eu vejo como se fosse a carga que chegou para reabastecer a bateria que estava só se acabando. Eita, Jesus. Só para você ter uma ideia, quando eu estava na Guiné-Bissau, eu recebi o primeiro telefonema mesmo, dizer mensagem, porque naquela época não tinha internet. Eu estava já com 6 meses no país, eu recebi do missionário Hélio, aqui da Semadec. Eu estava numa feira, quando o telefone tocou, que eu vi que era da Semadec, eu nunca recebi um telefone do Brasil, alguma coisa. E eu saí naquela feira, alegre com a minha esposa, aí ele para me dar uma notícia boa, para dizer, olha, o pastor Walter assumiu a Secretaria de Missões, e ele está querendo o nome da sua conta para mandar uma oferta para ajudar no projeto. Aquilo foi algo assim, né? 2 alegrias, né? 2 alegrias, de ouvir a voz. E da oferta que ia chegar. E quando nós recebemos a primeira visita lá, que foi o pastor Walter, que foi nos visitar lá, juntamente com o Peter, né? Com o Peter. Foi algo assim, a visita foi rápida, eles passaram só um dia conosco, não foi, pastor? Ficaram lá e voltaram, mas foi uma visita assim que foi como se eles tivessem vivido uma eternidade conosco. Meu Deus. E sempre que os irmãos foram, oravam e ajudavam, eles viam a obra. Uma coisa é a pessoa ouvir falar de longe, e outra coisa é a pessoa ver de perto. Só um detalhezinho aqui, né? E aí a gente procura assim, lembrar do missionário. Levamos um cafezinho brasileiro, uma bolacha creme clara, um cuscuz, uma tapioca, umas coisinhas assim. É só para o missionário lembrar aqui da terra. Essa de receber um café, nossa, e um cuscuz. Essas coisas aí é fundamental. Ela reanima o missionário, dá mais vitamina para ele passar lá 10 anos. Glória a Deus, glória a Deus. Tem uma coisa, Paulo, que eu pegando aqui a deixa do Marquinhos, que a gente não entende muito quando lê 100%. Um dos grandes dramas da vida missionária é a terra, o parente e a família fraternal. É o grande drama. Por isso que Deus diz, você pode sair da tua terra, da tua parentela. Glória a Deus, glória a Deus. Que nosso tempo aí extrapolou, não foi? Mas é porque a conversa está muito boa. Quero agradecer a você que esteve conosco, sendo abençoado, sendo edificado. E já vamos aqui já para nossas considerações finais. Vou começar aqui pelo... Deixa o pastor Walter por hoje. Pastor de Paulo, como é que o senhor resume esse bate-papo nosso aí? Rapaz, é necessário, né, que cada momento se possa ter isso. Se os missionários estiverem nos ouvindo, vai ser um fortalecimento muito grande para ele, ajuda para o ministério dele lá. E aqueles que têm desejo missionário já vai tendo uma ideia, né? Do que é o missionário. Se despertando, né? É isso mesmo. É um prazer enorme estar aqui, um prazer para todo mundo. Amém. Vamos marcar um especial com o senhor, né? Marquinhos, e aí? Amém. Como sempre é um prazer estar aqui servindo a Deus na Semadec, né? E me alegro muito porque a nossa Secretaria de Missões tem agora esse podcast e tem essa disponibilidade, essa disposição de visitar os missionários. Né? Isso é algo assim, só um missionário que recebe a visita, ele pode explicar sem muitas palavras. É isso mesmo, eu trabalhei muitos anos organizando caravanas missionárias, né? Principalmente para a África,
E era o que eles exatamente diziam, inclusive a saudade de falar o português, né? A saudade que o pastor Walter frisou do café, da bolacha brasileira, do calor humano brasileiro. O brasileiro é peculiar, né? Só o brasileiro é brasileiro. Glória a Deus. Pastor Walter, suas considerações aí, meu amigo. Bom, eu vou dizer que é uma alegria mais uma vez, especialmente porque a gente sabe que nós estamos falando com as nossas equipes missionárias, nossos promotores de missões, secretários de missões, aí nas nossas muitas igrejas no estado, esse povo que tem intercedido pela obra missionária, que tem divulgado o trabalho missionário na igreja, levantado as suas ofertas para que os missionários possam estar no campo cada vez melhor. Mas eu queria encerrar hoje, deixando já aqui de certo modo, uma novidade que nós vamos ter no podcast com o pastor de Paulo. E é o lançamento do novo livro do pastor de Paulo. Nós temos que fazer aí um podcast especial para a gente falar Jesus rico e Jesus pobre. Ensino bíblico sobre o mundo financeiro. Você não pode de maneira nenhuma deixar de ter esse livro, que o lançamento ainda vai 20 ser, anos eu levei ainda vai ser anunciado. É um livro que foi escrito em 20 anos. Em 20 anos. 20 anos. Pois é, eu acho que agora... Vale um podcast só para esse livro, viu? Eu estava pensando, ainda não falei com o pastor João Gonçalves na convenção, se nós pudéssemos fazer o lançamento dele no dia 13, de dezembro. Viu? Eu acredito que vai dar certo, né? Dia 13 nós vamos ter aí a confraternização dos pastores do nosso estado, ali na nossa Conadec, e teremos, se Deus quiser, o lançamento desse livro. E quando a gente for conversar com o senhor, no nosso próximo podcast, a gente vai conversar sobre isso. Amém, glória a Deus. Obrigado você que esteve conosco, que Deus em Cristo vos abençoe, que essas palavras possam contribuir para a sua edificação espiritual. Nós somos a SEMADEC, estamos aí há meio século, né? Evangelizando, batizando os povos e fazendo missões até que Ele venha.